Dando continuidade ao nosso projeto, hoje estamos recebendo Vanusa Silveira, a nossa ex-presidente do CPM, né, por bastante tempo na Escola Centro de Demonstração. Então, agora eu passo para a professora Suzane dar início à entrevista. Olá, pessoal! Hoje nós temos uma nova entrevistada, que é a Vanusa. Então, ela vai contribuir com o nosso projeto, Diálogos com a Superação, e nós vamos conhecer um pouco hoje da vida dela. Tudo bem, Vanusa? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. É uma alegria te receber aqui e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós queremos, então, conhecer um pouquinho da tua vida, da tua história, tá? E eu também quero conhecer um pouquinho mais de ti. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta, tá? Qual o teu nome completo e a tua idade? Me chamo Vanusa da Silveira Machado e tenho 50 anos. Sim. Qual é a tua cidade natal? É São José do Norte, mas eu moro em Capão do Meio, 3º distrito de São José do Norte. Sim. Tu nasceu aí e mora aí até hoje, né? Nasci aqui, moro aqui. Tá bom. Agora a gente sou do Quilombo Vila Nova, de São José do Norte. Sou quilombola. Sim. Qual é a tua formação? A minha formação eu me formei o ano passado no ensino fundamental. Sim. Uhum. E quais os motivos que te levaram a permanecer então na tua cidade? Ter essa decisão de, de morar aí onde tu moras. Não, eu vou, a gente vai na cidade, a gente faz as compras, não gosto de morar na cidade. Não, assim, que um dia, de repente, né, mais adiante a gente precisa ir, mas para morar assim no momento não, sempre preferi morar no interior mesmo. A gente planta ali, faz nossas plantação, a gente colhe e ficamos aqui mesmo, criamos nossos filhos ali. E assim a gente tá. Não tive ideia de sair, não. Tá muito bom aqui onde a gente mora. É interior, é calmo, é muito bom. Tá bom. Qual a importância, segundo a tua opinião, da educação formal na formação das pessoas? Olha, a educação para mim é tudo. Eu acho que sem ela a gente fica mal. A gente tem que aprender, procurar aprender mais e mais e mais. No meu caso, eu entrei na escola, aí aos 11 anos eu tive que sair para trabalhar. Eu fui criada ali numa família e me adotaram, fui como filho de criação para lá. Eles me adotaram, eu tinha 11 meses de idade. E depois fui aos 7, ali, 6, 7 anos que eu fui para a escola. E aos 11 anos eu saí, porque minha mãe disse que eu tinha que trabalhar, então eu não podia estar estudando. Aí fiquei até os meus 43 anos, dos 11 aos 43 anos sem ir à escola. Eu até ia, né? Mas aí, quando chegava na época de plantio de cebola, eu já não ia mais. Quando eu voltava, no final do plantio de cebola, que a gente passava 2, quase 3 meses mudando cebola, já era quase no final do ano, e quando eu ia fazer as provas, já não sabia nada, porque não acompanhava. E eu sempre pensei para mim que eu vou continuar. Quando der, eu vou continuar, seja com a idade que eu estivesse. E aí eu fui e consegui me formar. Sim, muito bem. Agora nós vamos passar para o segundo momento das nossas perguntas, tá? Que são as perguntas específicas de cada professor da escola.
Então, nós vamos começar com a professora de língua portuguesa, com a pergunta da Suzane, que sou eu, tá? Qual a importância do uso da linguagem nesse teu processo de formação? Olha, é, é, é muito importante a gente saber falar, a gente poder se expressar. Assim, para mim, é muito importante. Eu, pelo menos, procurei, né, a gente saber ir à escola por causa disso mesmo, para a gente se aprimorar mais, né, para saber mais. Sim, muito bem. A segunda pergunta é da professora Fanny, de língua espanhola. E ela pergunta: qual a importância da aprendizagem da língua estrangeira na tua formação? Foi muito bom. E olha que a gente tinha, quando eu estudava agora na EJA, a gente tinha 3 dias de aula. E a gente aprendeu um pouquinho de cada coisa. Então, o espanhol foi muito bom, mas foi pouco tempo, né? Era 3 dias na semana só. Mas foi muito bom. Eu adorei tudo. Aproveitava a cada hora, assim, a cada minuto que eu estava ali, eu ficava prestando atenção ali, eu tinha que saber, queria saber. Então, tudo para mim foi Sim. maravilhoso, muito importante. A terceira pergunta é da professora Angélica, de matemática. Qual a contribuição que a disciplina de matemática proporcionou na tua formação? Para mim foi muito bom. Principalmente eu que faço as compras da casa, eu tinha aquele tanto, um valor X de dinheiro, e para mim no supermercado fazer as contas eu não sabia nada. E com a minha ida à escola, que eu estava tendo aula, eu já ia fazendo as contas de cabeça de quanto dava, que eu tinha em dinheiro, eu ia fazendo as minhas compras, fazendo as contas, e quando chegava no caixa dava certo, ainda assim ainda sobrava dinheiro. Então eu fiquei muito feliz por isso, ainda comentei com meu marido, olha, já estou ficando grande. Eu já sei fazer conta assim de cabeça, Que né? bacana. Foi indo direcionando, ganhei os parabéns, né, do pessoal de casa, que foi muito importante também. Legal. Agora nós temos a pergunta do professor Tiago, de Educação Física. Qual a importância da atividade física na tua vida? É muito importante. A gente tem que tirar um tempinho para a gente, para fazer caminhada, seja qual for o tipo de lazer, a gente precisa. Tem que tirar um tempinho. A gente está muito parado e aquela correria, a gente fazendo alguma atividade física é muito bom. A gente fica até mais disposta até. Aí seguindo tem um horário, que seja de manhã ou à tardinha, que a gente gosta de fazer caminhada, é muito bom. E, ou jogar bola, seja, enfim, seja o que for. É muito bom a gente fazer, ou a gente faz sozinho, ou acompanhado, mas é muito bom ter atividade física mesmo. Sim. E ele tem mais uma perguntinha, que é: o que você falaria para os alunos da nossa escola a respeito dos benefícios da atividade física na qualidade de vida? Ah, que eles façam, continuem fazendo essas atividades, né? Que é bom, como é que eu vou dizer? Me fugiu agora. Mas que eles vão praticando em casa, não só na escola, né? Que eles vão fazendo alguma atividade, jogando bola, pulando corda, andando de bicicleta, que tudo isso é uma atividade física, né? Sim, muito bem. Agora nós temos a pergunta do professor Edwin, de matemática,
tá? São algumas perguntinhas. Tu, em algum momento, já tiveste a sensação ou certeza de não saber raciocinar matematicamente correto sobre um determinado assunto importante e, de repente, não tomar a decisão correta? Já, quando o professor chegar, o professor Ed chegar, ou qualquer outro professor que fosse dar matemática para mim, até hoje, assim, eu suava, molho as mãos, molho a roupa. Isso era verdade. Né? Tipo, me dá uma tremedeira que eu não sei, não sabia fazer, né? E ele vinha, sentava do meu lado e dizia, olha, fica calma que eu vou te ensinar. Mas assim, é um pânico até hoje, né? Embora assim, a gente tivesse mal, né, como já falei, era pouco tempo de aula de matemática, mas e agora? Me dava um pânico, porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer aquilo ali. E sabendo que dia, que hoje, amanhã eu vou ter aula de matemática, eu já começava a tremer antes, já ficar preocupada, assim, me dava um estado de nervo, ficar muito nervosa. Mas aí ele chegava, sentava do meu lado, ia me explicando e passava, né? Mas aí eu chegava em casa, já me esquecia tudo. Mas aí meus filhos, meu marido, eles me ajudavam e assim eu fui indo. E para mim a matemática foi uma das matérias mais difíceis. Mas com paciência eu consegui fazer muita coisa, eu consegui. Muito bem. Dele também, do professor Edwin. Há anos atrás, tu imaginavas que tudo que tu estás vendo em matemática hoje, tu estarias aplicando? Não imaginava. Eu até nem imaginava chegar aonde eu cheguei. E aonde eu cheguei, estou muito orgulhosa de mim mesmo, porque eu não esperava tanto. Foi muito bom, assim, foi uma surpresa grande para mim, né? Digo, eu olho assim para trás, digo, mas da onde eu vim, né? Eu consegui. E estou muito feliz por isso. Muito bom, legal. Agora a pergunta do professor Frank de Geografia. De que forma o lugar onde você cresceu influenciou na sua escolha profissional? Eu cresci aqui mesmo, a gente e eu trabalhando lá para ele, trabalhando em casa, eu pensando que não adiantava assim, eu sair dali de onde eu estava para trabalhar fora. Eu achava assim que se eu saísse dali também, eu tinha medo. Que se eu saísse dali, depois eu ia passar muito trabalho. Então eu resolvi ficar por ali, ficar morando aqui mesmo, aqui fora, aqui no Capão do Meio. Sim. E quais foram dele também, do professor Frank? Quais foram as principais diferenças que você percebeu ao ir estudar e depois retornar para a tua vida, para o teu dia a dia? As portas se abriram-se portas, janelas, sabe, nenhuma casa. Foi, assim, eu fui bem recebida, eu fui me enturmando com o pessoal, eu fui conversando, né? É muita informação. Daquela época que eu comecei com criança e depois agora na minha fase adulta, foi muita informação. Mas eu fui com muita calma, assim, eu fui como se diz, fui processando tudo, assim. E foi muito bom. Muito bem. Agora a pergunta do professor Éder de Ciências. Em que áreas e como a ciência pode resolver os principais problemas da humanidade? Olha, a ciência
as vacinas, desde quando inventaram as vacinas de sarampo, enfim, da gripe, né, da paralisia, todas as vacinas, imagina, se não tivesse o estudo da ciência, se tivesse alguém estudando ciência, como é que seria, né, se não tivesse? Ainda mais agora, assim, com essa época de pandemia, olha que quanta gente, quantos médicos, professores estão estudando ciências para achar a vacina, né, contra o Covid. Então, para mim é fundamental, assim, estão de parabéns, porque não é fácil, né, chegar e estudar, ficar horas e horas ali procurando alguma coisa para a vacina do Covid e outras vacinas. Para mim, a ciência é tudo. Ok. Agora nós temos a pergunta da professora Iviliane, de História, tá? São 3 perguntinhas dela. Quais são as principais memórias sobre a localidade onde tu viveu na tua infância? As memórias que tu traz da tua infância daí. Essas memórias da minha infância é que eu trabalhava muito, que eu tenho, assim, para mim, que eu trabalhava muito, eu apanhei muito. Essa família onde eu morava, eu tinha que trabalhar bastante. As memórias que eu tenho, eu brincava pouco, quase nada. Eu tinha que trabalhar qualquer tipo de serviço que a senhora possa imaginar, uma criança tinha que fazer, eu fazia. Desde dona de casa, até eu sair para o campo, pegar cavalo, olhar gado, cuidar de ovelhas, assim, umas 200 ovelhas, era bastante gato também. Eu tinha que fazer isso, pegar o cavalo, corria atrás de cavalo, conseguia pegar para sair para trabalhar, né? Não vou dizer assim que eu tinha alguns, depois fui crescendo, tinha uns tempos de umas horinhas assim, de descanso, mas era pouco. No mais, era serviço. Aí aquela criança, assim, que nem as crianças de hoje, brinco. Eu brincava, mas era muito pouco. Eu tinha hora para brincar. Era, no mínimo, 1 hora eu saía para brincar. Era das 2 às 3. E se passasse desse tempo, já ficava de castigo, porque eu já tinha chegado uns minutos atrasado. É assim, as minhas memórias da minha infância que eu tenho são essas. Uhum. Segunda pergunta da professora Eveliane. Essas memórias que tu relatou agora, né, e outras, essas memórias tiveram influência nas tuas escolhas agora na vida adulta? Tiveram, porque o que eu passei, eu não queria, não quero aquilo para mim, para os meus filhos, não quis. Eles foram criados de outro jeito, de outra maneira, com muito amor e com muito carinho, com muita educação. Assim eu não deixo, aquilo ficou para trás, que eu passei ficou para trás. Eu não posso, não vou esquecer, né? Não esqueço, mas eu não posso cuidar, não cuidei deles assim que nem eu fui cuidado, foi muito diferente. Ainda bem que foi assim, eu cuidei eles de outra maneira. Que bom. Agora nós vamos para a terceira pergunta da professora Eveliane, de História, tá? O que mais te identificas com a tua localidade, aí, Capão do Meio? Olha, me identifico muito com as pessoas, porque as pessoas aqui, a gente sempre se ajuda, uns aos outros, né? A gente tem eu sou do Quilombo aqui, do Quilombo Vila Nova, e a gente sempre procura se ajudar. A gente tem um postinho aqui de saúde, que a gente vai ali, o pessoal vai ali, a gente procura ver se tem médicos. A gente está sempre procurando fazer alguma coisa por aqui, pelo Capão do Meio. Então, eu me identifico muito aqui com o lugar que é onde eu moro. É aqui. Sim, muito bem.
Agora vamos para a pergunta da professora Paula, de inglês. Ela pergunta: de que maneira você encararia a língua inglesa, a disciplina de língua inglesa hoje? Olha, eu ia continuar estudando cada vez mais, porque a língua inglesa acho mais difícil ainda. Mas eu encararia assim muito bem. Eu ia procurar me aprofundar mais no estudo da língua inglesa. Sim. Agora a pergunta da professora Estela, de História. Tá? Ela faz 4 perguntas. Vamos para a primeira. Como era constituída a tua família? Quantos eram? Como é que era? Eu tinha mãe, pai e mãe, e de repente eu tinha, pela a minha história, que a minha mãe de criação me contou, é que eu tinha, minha mãe faleceu, quando eu tinha 7 meses, minha mãe faleceu, e o meu pai ficou comigo, e ele era empregado, e não tinha com quem me deixar, então ele me levava com ele. Sei que tem uma época que ele disse que pegava o cavalo e andou comigo na frente do cavalo, de casa em casa, perguntando se quem queria adotar uma guriazinha. E fiquei dos 7 meses, então, aos 11 meses com ele, né? Mas aí, não sei lhe dizer também se ele saía todos os dias, eu sei que ele andou um tempo comigo assim, né? Me arrumava e me levava. Aí até que um dia, uma senhora lá, que é a minha madrinha de batismo, disse que ficava comigo. E aí, então, lá nessa família que eu morei, eles já tinham um casal e já tinha um filho. E esse rapaz tinha, quando eu fui para lá com 11 meses, ele tinha 7 anos. Depois, esse casal teve mais outro filho. E aí ficamos, sempre me disseram para mim que esses aqui são os teus irmãos de criação. Mas eu tenho de mãe, por parte de mãe e de pai, eu tenho mais os irmãos mais velhos, né? Aí então a minha família é um pouco minha, de irmãos legítimos, de pai e mãe, e irmãos de criação que eu tenho. Sim. Como era? Tu já falou mais ou menos para nós, mas agora vai falar de novo para responder para a professora Estela, tá? Como era a tua vida enquanto criança e jovem nessa localidade? Olha, enquanto criança, né, eu trabalhei muito, passei bastante trabalho mesmo, que eu me lembro, que era criança, mas eu me lembro. Acho que é por isso que eu me lembro, que eu apanhava muito, ficava de castigo, ela me batia, minha mãe me batia muito. Depois eu fui ficando, fui crescendo, meus 15, 16 anos, aí eu disse que ia dar um basta naquilo, que eu não ia ficar, já estava uma moça e não ia estar apanhando. Aí eu comecei como é que eu vou dizer? Eu queria sair, eu queria passear, né? Que ela não deixava eu sair não. Aí para mim sair, eu tinha que sair, saber se a vizinha ali, que ela conhecia, que era uma pessoa de confiança, que era para mim ir. E aí eu digo, olha, mas como eu sou uma pessoa assim que eu tenho juízo e eu quero sair, aí ela acabava deixando, sabe? Aí no fim eu disse, não, mas eu vou ir, calcei o pé com ela. E eu saía e a gente ia para jogo, para festa, né? Não era todo final de semana que tinha, mas aí pouco que tinha. Eu saía e aos poucos eu fui me libertando. Eu fui. Eu morei ali na casa dos meus pais de criação até meus 22 anos. Depois eu casei e aí fui para minha casa. Foi outra vida e vida que segue. Uhum. E o que mudou, né,
nos dias de hoje, então, lá da tua infância, da tua juventude, para os dias de hoje? O que mudou? Mudou tudo, mudou muito. Mudou os costumes, mudou a educação. É tudo, hoje, tudo muito rápido. Temos internet hoje, temos estradas, tivemos luz, tem um monte de coisa. Mudou bastante. Mas eu me considero, Sim. apesar de ter passado por tudo isso, viu? Eu me considero, sou uma mulher realizada hoje. E sou uma pessoa muito feliz também, porque eu tenho uma família linda também que me apoia muito. Muito bem. Bom, tens filhos, né? Tu já falaste para nós. E quais as diferenças ou as semelhanças que tu consegues encontrar com a infância e a juventude que tu tiveste, olhando para os teus filhos? Não tem semelhança nenhuma, eles já foram criados, foram criados em uns tempos agora, né? Então, o que eu passei, eu não passei para eles, entendeu? Eu criei eles do meu jeito, né? E hoje são assim uns amores de pessoas, são uns gurias muito educado, trabalhador, estudioso, né? Eu tenho um filho que já tem 18 anos, está fazendo a faculdade de agronomia lá na UFPEL em Pelotas, que é um orgulho, todos os dois são um orgulho da gente, espera que o outro também já quer ir para lá, né? Então, eu disse para ele que luta, né? Vai fundo, vai estudar. E eles, me lembro deles ir pro colégio para levantar cedo, eu tenho que estudar, tenho que ir pro colégio. Eu digo, vocês vão, eu e teu pai, a gente estuda de noite, a gente levanta cedo, trabalha cedo, né, de manhã e de tarde, para as 4h30 já se arrumar para ir para a escola. E a gente estudava até às 10 horas da noite, cansado. E no outro dia também, e vocês querem um exemplo melhor que o nosso? Pai e mãe estudando, então a gente temos nós os quatro, nós estávamos estudando. E eles hoje vão estudar e não reclamam. Não tem que reclamar, porque eu tenho que estudar. Eles, no meu tempo, a gente tinha que largar o serviço, porque tinha que, não dava para ir para a escola, porque tinha que trabalhar. Hoje eles não precisam trabalhar, a gente trabalha para eles estudarem, para dar o melhor para eles. Que maravilha! Agora nós vamos para a pergunta do professor William de Artes. Ele pergunta: a vida no campo e na cidade está rodeada de tarefas que exigem perícia e habilidades, que vão além do ensinado formalmente na escola. As artes mecânica, agricultura, alvenaria, culinária, etc., normalmente são passadas de pai para filho, dentro da rotina do convívio familiar. Existe alguma aprendizagem desse tipo, que eu falei agora, que tenha te marcado e que tenha sido fundamental na tua vida? Olha, eu assim, gosto muito de fazer doce, né? Cozinhar também não gosto muito, mas de fazer doce, enfim, coisa de comer, assim, eu gosto, eu gosto de fazer. Acho que é isso, acho. Não sei se eu respondi a pergunta. Tá certo, é isso. E isso tu já aprendeu já de família, né? Já aprendi de família mesmo, isso. Muito bem. Agora nós vamos para a última pergunta. A pergunta da professora Noeli, de ensino religioso. Você acha que o diálogo foi fundamental
no teu Sim. processo de Não, com formação? certeza. A gente tem que dialogar, tem que conversar para a gente, enfim, a gente tem que conversar para entrar num acordo, tem que ver aonde a gente quer chegar, a gente tem que conversar ou tem que perguntar. Então, é o melhor que a gente tem que fazer, ouvir as pessoas também, né? Que a gente tem que, além de tu conversar, perguntar, a gente tem que saber ouvir as pessoas também, aceitar a opinião dos outros, né? Ou discordar também, porque todo mundo é livre para ir e vir. Então, é isso que eu penso. Mas o diálogo, sim, é fundamental, é muito importante. A gente tem que conversar. Verdade, né? Hum? Bom, então foi muito bom estar aqui contigo, né? E agora nós chegamos na hora da mensagem de encerramento. Então, eu gostaria que tu deixasse para os nossos alunos a tua mensagem. Que recadinho tu deixa para eles? Eu deixo para eles que eles estudem bastante, porque eles têm tempo. Não que eu não tenha, não que eu não tivesse. Se eu quisesse continuar, eu poderia continuar. Só que eu acho, para mim, assim, eu tenho outras coisas, outras prioridades, que não que estudar não seja uma prioridade, mas no meu caso, eu resolvi parar. Mas já que eles têm tempo de sobra, então eles que se dediquem a estudar, que eles escutem os pais deles, que não tem coisa melhor do que tu ouvir o teu pai, a tua mãe, respeitar eles, que eles sabem o que é o melhor para a gente. Sem dúvida, sempre. Se você quer um amigo, ou quer desabafar mesmo, pode chegar aí sem medo. Chega e pergunta para o pai e para sua mãe. Não fique com vergonha. Eu acho, essa é a mensagem que eu deixo para eles. Que tem que estudar, dá para estudar, dá para sair, dá para se divertir, mas que continue estudando. Sem estudo, a gente não é nada. Muito bem. Muito obrigada. Então, com essa tua mensagem, a gente encerra a entrevista. E eu quero, em nome da escola, Escola de Ensino Fundamental, Centro de Demonstração, agradecer a tua presença, agradecer o teu convite, né? E agradecer por tudo que tu compartilhou com a gente, com a tua história. E com certeza o teu exemplo de superação vai inspirar os nossos alunos. Com certeza. E tu vais ver estes frutos, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, então, e continua com essas tuas ideias maravilhosas aí, que tu é uma pessoa digna de muita admiração. Parabéns. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ali no caso da escola, assim, eu estudei ali, eu morava ali pertinho da escola. E sempre que dava, depois que eu comecei ali a estudar, eu fui presidente do círculo de pais e mestres, eu fui. E sempre que eu pude, sempre, pode perguntar para a senhora que quiser aqui, eu sempre fiz o que pude e o que não pude pela escola e faço até hoje. Eu saí da presidência, mas eu continuo querendo mais para a escola, continuo ajudando e olha, o que eu pude fazer, eu fiz mesmo e foi de coração. Estou sempre ali, na hora que precisar, eu ia falar com a prefeita, eu ia para o vereador, eu ia para tudo que é lá, está precisando coisa para a escola, como é que a gente faz para conseguir tal coisa? Tu vais? Não, eu vou, eu sempre ia, fazer limpeza, eu ia, um dia a gente pintou a escola, a gente ajudava a limpar, fazia de tudo eu faço. O que tiver ao meu alcance, eu faço. Eu me lembro que teve um aluno que lá riscou a parede da escola, mas só que ele estava na EJA, mas só que ele era bem mais novo, né? Tinha lá seus 17, 16 anos. Escreveu o nome dele na parede e eu me virei para ele e disse, olha, tu pega, não risca as paredes da escola. A escola não é só minha.
Aí ele me mostrou no celular dele uma foto do sobrinho dele. Olha aqui, meu sobrinho, que coisa linda. Eu digo, é mesmo. E tu riscando a parede da escola. Que exemplo tu vai dar pro teu sobrinho? Né? Ele não está sabendo, mas numa dessa, pode ver que tu pode até comentar, eu risquei as paredes do colégio. Então não faça isso. Aí eu pedi à professora um álcool e um pano e dei para ele, pois agora tu vai limpar isso aí e apagar o teu nome. Ah, mas tem dos outros também, olha quantos nomes tem, né? Eu digo, tá, mas começa por ti mesmo, né? Dá o teu exemplo. Aí ele pegou e apagou e nunca mais fez aquilo. Aí as minhas colegas olharam, olha que firmeza tu tem, hein? Eu digo, não, eu estou valendo eu sou a presidente do CPM, então, porque eu sou a presidente do CPM, eu posso falar, né? Mas mesmo que não fosse, eu, uma amiga, uma colega dele, eu falaria a mesma coisa. Então, também que a gente tem que cuidar da nossa escola mesmo. Eu não estou estudando, mas eu estou sempre de olho. Beijão, então, para a senhora. Boa noite. Beijão, então. Só completando essa tua última fala, né? Então ela agora ela sintetiza, né, o nome do nosso projeto, Diálogos com a Superação, que é isso que tu nos mostrou. Muito obrigada. Obrigada. Em nome da escola, né, gostaria de te agradecer, Vanusa, pela tua participação no nosso projeto e te dizer que com certeza enriqueceu muito ele. Muito obrigado, não só pela tua participação no projeto, mas pela tua participação na vida da escola ao longo de todo esse tempo que a gente se conhece, que eu faço parte da escola, assim como tu. Muito obrigada mesmo.